Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Marques e venho aqui falar um pouquinho a respeito de letramento integral. Nós vamos tratar um pouquinho de alfabetização, também de letramento, um pouquinho de neurociência e outros aspectos relacionados que fazem a gente compreender um pouco melhor como a criança aprende. A questão da alfabetização é extremamente relevante e também complexa. Não é algo simples. Por quê? Porque se fosse simples, nós não teríamos taxas de analfabetismo tão altas e nós não teríamos crianças que têm extrema dificuldade de aprender. Bem, antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Rafaela, eu atuo há mais de 25 anos na educação básica, já trabalhei com praticamente todos os níveis, eu sou formada em pedagogia, mas também sou formada em letras. Então, além de atuar nos anos iniciais, eu já atuei também no ensino fundamental 2, nos anos finais, e no ensino médio. Trabalho também com o ensino universitário, sou professora universitária, trabalho na Universidade Católica de Brasília e trabalho na rede pública de ensino do Distrito Federal. Bem, além disso, sou pós-graduada em língua portuguesa e mestra e doutora em educação. Então, toda a minha vivência, tanto acadêmica quanto prática, a minha vivência profissional, caminham em torno da criança. Por quê? Porque a criança também é o meu objeto de estudo. No doutorado, eu trabalhei com a questão das várias linguagens da criança, trabalhei com antropologia linguística, verificando o discurso mesmo, analisando as falas das crianças durante as brincadeiras infantis. Então, essa é uma temática que me move muito, Eu fui para o recreio, pesquisar o recreio e pesquisar como as crianças se comportam nesse tempo e espaço em que elas têm uma autonomia relativa, mas acredito que é o momento na escola em que elas têm mais autonomia, Enfim. Bem, só para vocês saberem um pouco de mim, no momento estou em sala de aula alfabetizando, então eu voltei para a sala de aula há cerca de 4 anos e desde que eu voltei do doutorado, praticamente eu estou na alfabetização mesmo, trabalhando com os estudantes. Acredito que a gente aprende muito, a gente não pode ficar muito afastado de sala de aula, principalmente os pesquisadores, Por quê? Porque a gente precisa se distanciar do objeto, mas depois a gente precisa se aproximar dele também. Então, no momento, sou alfabetizadora e trabalho também com ensino universitário na Universidade Católica de Brasília, nas graduações, pós-graduações, basicamente nas licenciaturas, com disciplinas pedagógicas e também disciplinas da área de linguística. Bem, voltando aqui ao nosso objeto de estudos de hoje, nós vamos trabalhar um pouco de letramento integral e eu dividi essa nossa conversa em 3 partes. Na parte 1, eu vou trabalhar um pouco sobre neurociência e alfabetização. Eu sei que vocês viram muito durante essa semana a respeito da neurociência e eu vou trazer aqui algumas aproximações da neurociência com a alfabetização, que é esse campo que me move tanto e que tenho certeza que move vocês que estão aí do outro lado. Bem, para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender que alguns processos da nossa vida são naturais, são praticamente fisiológicos. A gente respira e inspira naturalmente, claro, se não tiver nenhuma desordem nesse campo, A gente aprende a caminhar naturalmente. As crianças aprendem a caminhar muito naturalmente. Claro que hoje em dia nós temos alguns estímulos, mas quando nós não tínhamos tantos estímulos assim, o próprio ambiente se constituía como estímulo. Então, aprender a caminhar é algo considerado natural, As crianças também aprendem a falar naturalmente. Claro, imitando o adulto, ouvindo bastante. Claro que muitos adultos se estimulam muitas vezes mais do que outros, mas isso é um processo natural. Se as crianças veem outras pessoas falando, elas vão automaticamente aprenderem a falar, Só que nós temos, gente, alguns aspectos, algumas habilidades que não são naturais. Elas são culturais. E ler e escrever são habilidades culturais, Isso é extremamente importante. Por que culturais? Porque nós necessitamos do outro, Percebam que o natural, quando nós fazemos algo naturalmente, essa
digamos assim, essa influência do outro, ela é diminuída. Mas quando nós temos processos culturais, como ler e escrever, nós dependemos muito mais do outro. Olha aí a importância, né? Muitas pessoas falam, não, mas aprender a ler e escrever é natural, é automático, é simplesmente com contato ali a criança vai aprender, mas não é tão simples assim. A todo tempo eu vou estar chamando a atenção de vocês para a questão da mediação do professor, né? Porque se não é natural, se é cultural, precisa ser mediado, né? Eu não vou dizer ensinado, precisa ser mediado. Bem, mas como se dá a aprendizagem, né? E a neurociência é extremamente relevante para nós professores, porque faz com que nós possamos compreender um pouco mais dos nossos estudantes, mas também dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos afilhados, enfim, das crianças que nos cercam. Por que eu falo da criança? Hoje em dia também eu trabalho com a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, eu coordeno uma extensão, projeto de extensão na Universidade Católica, que atua basicamente na alfabetização de jovens e adultos das comunidades periféricas daqui do Distrito Federal, né? E o tempo todo a literatura de aprendizagem, a literatura dessa psicologia do desenvolvimento humano nos traz muito a questão da infância. Por quê? Porque é nessa fase, né, a criança está muito mais aberta para a aprendizagem, falando em termos neurocientíficos. Essa abertura é muito mais natural na infância, né? E aí, se a gente for pensar, quando a gente tenta aprender uma língua depois de adulto, eu tive isso, né? Quando eu fui fazer o doutorado, eu precisei mesmo saber um pouco mais de inglês do que eu sabia e me virava durante a vida. A gente tem uma dificuldade que com certeza é maior do que quando a gente tem uma abertura para aprendizagem de línguas de forma mais natural, né? Por isso as escolas bilíngues estão aí atuando desde o início da alfabetização, porque nessa fase a criança tem muito mais abertura para aprendizagem. Isso quer dizer que o adulto não aprende? De forma alguma. Quer dizer que são tempos diferentes, que são processos diferentes. Voltando para a aprendizagem da criança. Quando a gente pensa em aprendizagem, é muito importante nós delimitarmos que nós temos um aspecto que é do campo biológico, né? Que envolve todo o nosso corpo mesmo, envolve a nossa mente, né? É biológico, é inato, mas nós temos também na aprendizagem uma carga cultural enorme e que os nossos grandes pensadores, pelo menos para mim, eles são o cerne, e a neurociência vem aí muitas vezes referendando as teorias deles, que são Vygotsky, Piaget, Vallon, nos trazem isso de forma muito clara, que nós aprendemos sim a partir de uma carga biológica, mas essa carga de interação com o outro é extremamente importante, ou até mesmo interação com o objeto, né, que Piaget nos traz de forma muito interessante. Eu preciso atuar sobre para aprender. Eu preciso interagir com para aprender. Eu preciso agir para aprender, né? Então é muito importante porque a aprendizagem não tem só esse caráter inato e biológico, mas tem também um caráter cultural. Bem, pensando ainda na neurociência, né, eu iniciei essa conversa trazendo um pouco da neurociência para a alfabetização, mas com uma transposição didática extremamente simples, porque eu não sou neurocientista, tá, gente? Minha área é toda voltada para pedagogia e para letras, minha formação é toda na educação, mas claro que a gente precisa beber da fonte da neurociência para entender esses processos. E quando a gente vai ali se aprofundar um pouquinho mais na psicologia do desenvolvimento, né, nas teorias cognitivistas, que nós temos aí também Vygotsky e Vallon à frente, trazendo muito respostas para essa questão de como se aprende. Hoje em dia a neurociência traz várias janelas abertas para que a gente possa compreender um pouco mais. Pensando nessa neurociência e educação e nas possíveis aproximações com a alfabetização, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que a neurociência traz muitas contribuições, e essas contribuições são extremamente científicas. Primeiro, a neurociência traz para a gente uma compreensão das atividades cerebrais,
né? A gente compreende, a partir da neurociência, a importância da linguagem e da memória para a aprendizagem. E aí eu foco na memória, gente. O que é a memória? É a aquisição, é a formação, é a conservação da informação. A memória é extremamente relevante, ela é o alicerce da aprendizagem humana. E aí, quando nós trabalhamos com estudantes deficientes intelectuais, nós notamos isso de forma muito clara, né? Há ali alguma questão relacionada à memória, porque eles esquecem muito rapidamente. E aí a gente percebe a articulação e também a desarticulação, como essa ausência de uma memória mais consistente faz com que nós tenhamos um trabalho todo diferenciado com os deficientes intelectuais. Isso aí eu vejo muito na prática, eu trabalho também com turmas inclusivas, né? E aí, ainda pensando em memória, a gente precisa pensar no cérebro, né? Que o cérebro também ele não é um simples armazenador, tá, gente? Ele modifica, ele reorganiza sempre que há aprendizagem. Então, a memória vai se transformar em aprendizagem, porque ela é modificada e reorganizada. E como é que ela é modificada e reorganizada? Quimicamente, anatomicamente, fisiologicamente, né? E o que seria a aprendizagem para a neurociência? É esse processo que eu associo eventos fazendo adquirir conhecimentos novos. E aí a gente entra numa seara que eu já trabalhei muito aqui na rede pedagógica, né? Que são os conhecimentos prévios. E aí a gente percebe como a neurociência amarra aspectos que a gente já conhecia, né? E traz, claro, de uma forma muito científica, o que também é muito importante para nós, professores, né? Mas e aí? Como é que essa aprendizagem acontece? Ela é estanque? Não, gente, ela é extremamente afetada. A aprendizagem é afetada por emoções, a aprendizagem é afetada pelo contexto. Eu vou falar um pouquinho mais disso, em que o indivíduo está inserido. Lógico que a gente tem um aspecto sociocultural na aprendizagem muito grande, senão as crianças aprenderiam da mesma forma, independente de classe social, independente do estímulo, independente da escola, né? Temos também o interesse, a alegria, a motivação, e tudo isso vai melhorar a capacidade cerebral. E aí, quando eu falei para vocês que há uma modificação e uma reorganização ali dentro do cérebro, né, das informações que entram por essa janela enorme que é a memória, nós temos vários tipos de memória, acaba que sinapses são criadas, né? E isso é extremamente importante também para a aprendizagem. Bem, gente, a neurociência contribui bastante porque ela nos leva a buscar uma cultura de aprendizado que gere conhecimento. Nós conhecemos um pouco mais de todo esse processo. Por quê? Porque nós estamos em um mundo, gente, em que as mudanças ocorrem muito rapidamente, né? A gente nem fala mais de sociedade líquida, a gente fala de sociedade gasosa, porque o líquido a gente observava ele se esvair. Hoje em dia é tudo tão efêmero, né, que o gás está representando muito mais. É gasoso, você não viu, a coisa já mudou. Por quê? Por causa dos avanços tecnológicos. Por isso também o maior interesse para a área da neurociência. E aí, em que a neurociência vai contribuir no nosso dia a dia? Bem, vai nos tornar muito mais aptos para aceitarmos a diversidade na nossa sala de aula, e as nossas salas de aula são diversas, elas são extremamente heterogêneas, para estimular o potencial do aluno. Esse é o nosso grande papel, mas nós precisamos estar munidos de ferramentas para cumprir esse papel, para utilizar métodos e recursos variados, né? Principalmente pautado nas metodologias ativas, que não envolvem necessariamente tecnologia, é simplesmente a gente modificar um pouco a nossa ótica e colocar o estudante como centro do processo e como grande criador e colaborador na sua própria aprendizagem. E tudo isso vai melhorar o sistema educacional e pretende, claro, e é um grande papel na neurociência para a educação, combater essa desigualdade educacional, né, que vem aí em decorrência, claro, de uma desigualdade social. Para a alfabetização, eu acho que é muito importante a gente pensar que o cérebro é programado para reter o que a gente repete com frequência. Por quê, gente? Porque o cérebro deduz que o que eu repito várias vezes é extremamente crucial para a minha sobrevivência. E aí o cérebro começa a trabalhar em cima dessas informações. Ele pensa, poxa, se está sendo tão repetido, é extremamente importante. E isso envolve a rotina de alfabetização.
Por isso que nós temos nosso calendário todo dia. Por isso que nós repetimos os dias da semana todo dia. Por isso que nós repetimos os meses do ano praticamente todo dia. Quantos somos? Porque ali há uma contagem quando a gente está fazendo quantos somos. Por isso que nós trabalhamos com um alfabeto colado em sala de aula, estimulando um ambiente alfabetizador. E por isso, claro que a repetição é importante. Porque eu não estou falando aqui que a repetição vai gerar o decoreba. Não. A repetição vai fazer com que o cérebro compreenda que aquela informação é importante. E eu não preciso repetir pelo método tradicional. Ba, be, bi, bobu. Vamos lá, de novo. Ba, be, bi, bobu. Não. Eu posso escolher 10 palavras e trabalhar essas 10 palavras durante uma semana toda. E, claro, destrinchar essas 10 palavras, fazer uma análise linguística dessas 10 palavras, tá? É claro que ao final dessa semana, o cérebro vai reter melhor essas 10 palavras e vai contribuir muito para o processo de alfabetização. Claro que também essas palavras terão um contexto, provavelmente serão retiradas de um gênero textual, de um texto específico, né? E aí, quando a gente pensa que o cérebro retém o que se repete, a gente também precisa pensar que a criança não chega na escola pela primeira vez vazia. Nem lá na escola de educação infantil a criança chega vazia. Ela possui uma bagagem cultural, de conhecimentos, de experiências, ela tem já uma trajetória de vida, embora pequena, e isso aí a gente considera como uma pré-história da aprendizagem. É tudo que ela traz antes e que é extremamente importante. Como eu falei, né, o cérebro vai trabalhar muito melhor com informações que já possuem uma ancoragem. O que seria essa ancoragem? Que a criança já tenha um mínimo de noção sobre aquilo. São os conhecimentos prévios. A gente faz muito isso na rodinha, quando a gente vai fazer leituras compartilhadas. Né? Nós, professores, começamos na rodinha apresentando o que a gente vai tratar como uma temática ou somente como título do livro. E aí a gente faz o levantamento de conhecimentos prévios para ir ativando tudo isso na mente da criança. Porque aí quando a gente traz o que está escrito no livro, já não vai ser mais tão novidade. Ela já vai ter tido um contato inicial. Bem, gente, para a gente fechar, eu deixo aqui que as crianças já nascem em um universo letrado. Nós vamos falar mais à frente de alfabetização, barra, não é versus nunca, barra letramento, né? Mas é muito importante nós percebermos que as crianças, embora no nascimento e ali bem pequenininhas, elas possam não estar alfabetizadas, elas já nascem no ambiente letrado. Tá? Elas já nascem em um ambiente que exige delas alguns conhecimentos acerca de língua, de linguagem, de interação com essa linguagem por meio dos gêneros textuais que elas já manuseiam desde muito cedo e que elas entram em contato por intermédio do adulto. Né? O que nós fazemos então como professores? Nós organizamos isso tudo. Bem, convido vocês a assistirem a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço.